O Gilmar tá falando que toma insulina, glifage, o meu diabetes às vezes está alto. É porque remédio não resolve o problema. Mas se você está tomando insulina e mesmo assim a sua glicemia está saindo do controle, está saindo fora do valor alvo, né, que deve ficar, é bom você conversar com o seu médico para ver se está ajustada, né, a quantidade de insulina a ser aplicada. Se você é dependente de insulina, mas tem que cuidar também da alimentação, exercício físico, dos hábitos. Não adianta. A pessoa que é dependente de insulina ou não tem que cuidar dos hábitos, porque não adianta. A insulina, ela vai tratar o sintoma do problema, que é a glicemia alta, assim como o remédio faz. Trata o sintoma do problema. Então, minha glicemia tá alta, eu vou lá, tomo um remédio para baixar. Minha glicemia tá alta, eu vou lá, tomo insulina para baixar. Tô com hipoglicemia muito baixo, vou lá, tomo um remédio para, ou como alguma coisa, um Cagon para aumentar a minha glicemia. Mas isso trata os sintomas do problema. A gente precisa cuidar da causa raiz que está fazendo com que esse açúcar fique no sangue alto. E muitas vezes a gente coloca o foco na glicemia, né? Baixar o açúcar, sendo que o foco deve estar nos hábitos que fazem com que a glicemia fique alta. Sedentarismo, deixa eu ver, sexta-feira passada eu falei sobre isso. Então, quem não assistiu a aula de sexta-feira passada, ela tá aqui no feed, vai lá pro feed para você assistir. Na sexta-feira passada, eu falei que existem os fatores de risco, que existem condições que levam ao diabetes, que está no radar de quase todas as pessoas e que mesmo assim as pessoas não fazem, né? Que é o sedentarismo, que é o histórico familiar, que é gostar ou comer muito doce, mas existem outras condições que também precisam ser cuidadas para que esse açúcar não suba, ou para que o seu corpo funcione bem para remover o açúcar do sangue quando você come, tá? Porque o problema não é o que você come, mas como o seu corpo está lidando com esse açúcar que você come e como você está comendo também, porque a forma como você se alimenta vai ajudar ou vai dificultar o seu corpo de remover o açúcar no sangue. Tá? Então, volta lá, não vou falar tudo que eu falei na sexta-feira passada. Vai lá no meu feed, na aula de sexta-feira, você consegue entender um pouquinho mais sobre como você vai fazer, quais os cuidados que você deve ter, qual deve ser o seu foco para, de fato, controlar a glicemia, tá? Quem quer participar ao vivo aqui comigo, receber esse atendimento gratuito? Tem que mandar uma solicitação aqui, ó. Tá vendo tem uma câmerazinha, uma filmadora, uma câmerazinha com um mais, tá? E aí você manda aqui para poder eu receber a solicitação e você poder participar ao vivo aqui comigo. E se vocês quiserem mandar perguntas também, eu não quero aparecer ao vivo, tá tudo bem. Só que você manda a sua pergunta aqui, ó, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Vocês estão vendo aqui embaixo? Em algum lugar aqui no seu canto direito inferior, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Você clica aí, toca aí nesse balãozinho com ponto de interrogação e escreve a sua pergunta, porque daí ela vai aparecer em destaque aqui para mim. Porque quando você escreve nos comentários somente, pode ser que eu não consiga ver, tá? Porque os comentários eles vão subindo, fica uma bagunça e às vezes eu volto, ele sobe de novo e aí eu perco a sua pergunta, tá bom? Gilmar, enquanto não cuidar dos hábitos, fica difícil controlar a glicemia, senão você vai ter sempre aumentando a dose, aumenta a dose de remédio, aumenta a dose de insulina, né? E aí não resolve mesmo. Isso, pessoal, muito bem. Mandar perguntinha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aí eu consigo fixar a sua pergunta aqui de uma forma mais fácil para todo mundo ver. Vocês estão me ouvindo bem? A Rosana tá perguntando assim, Gi, tem alguma manteiga ou margarina que tenha menos gordura? Geralmente, os cremes vegetais, eles têm menos gordura, tá? Mas eles são vegetais, a composição é diferente. E aí a manteiga, ela é de origem animal. E aí essa manteiga, existe a manteiga vegetal também, tá? Eu tô pensando aqui na manteiga de origem animal, a manteiga do leite mesmo. Aí ela é basicamente gordura, né? Então você vai ter aí alguns cremes
que eles têm menos gordura. Então você procura aí por creme vegetal, e aí tem também as pastas, né? Pasta de ricota, mas não existe. A manteiga é óleo, a manteiga é gordura. Pode ser uma manteiga vegetal, pode ser uma manteiga animal. A quantidade de gordura é que ela é basicamente, ela é gordura mesmo, né? Ela entra no grupo das gorduras, tá bom, Rô? A Sandra, Gi, tem problema se eu tirar do meu dia o arroz, do meu dia a dia o arroz? Se você tirar o arroz do seu dia a dia, você precisa manter ainda assim uma fonte de carboidrato. Agora, por que você quer tirar o arroz? Você não gosta de arroz? Tá tudo bem, né? Você tem alergia a arroz? Tá tudo bem. Todas as outras situações é porque você ouviu que o arroz aumenta a glicemia, que você ouviu que o arroz é perigoso, que o arroz faz mal, que o arroz isso ou aquilo. Aí não precisa, tá? Não precisa tirar. Não tem problema. O problema é se você tira o arroz, o macarrão, o pão, a batata, os legumes, que são a base da nossa alimentação, que são fontes de carboidrato, que são fontes de energia. Gi, eu não gosto de arroz. Tudo bem, só que você vai continuar comendo outras fontes de carboidrato. Seu corpo precisa de carboidrato para manter a sua massa magra, e a sua massa magra ela vai ajudar a manter a glicemia normal, vai ajudar a poupar o trabalho do seu pâncreas, vai ajudar que seu pâncreas trabalhe por mais tempo na sua vida, então que você tenha uma vida longa com o seu pâncreas funcionando bem, longe do diabetes. Muito bem. A Regina, estar resfriado aumenta a glicose? Pois a minha estava normal há alguns meses. E como estou gripada já, pode aumentar sim, tá? Porque o seu corpo ele entra num estado de defesa. Uma outra coisa que pode fazer com que a sua glicemia fique alterada é que quando a gente está gripado, muitas vezes a gente diminui a atividade física, diminui o movimento. Se você continua comendo da mesma forma, pode ser que esse açúcar ele suba um pouquinho. Uma coisa importante que eu gosto muito de falar para os alunos é que situações como essa, gripada, às vezes tem que tomar um remédio, às vezes tem que tomar um anti-inflamatório, elas são transitórias, são fases, e fases curtas normalmente. E aí você não tem que ficar preocupada com o seu açúcar no sangue. O que você tem que você tem que pensar? Que você precisa se recuperar dessa gripe. Então, os seus hábitos nesses dias, eles têm que ser com foco em recuperar a sua saúde com relação à sua gripe. Então, descansar, beber bastante água, se alimentar de coisas leves, porque o seu corpo já está numa luta ali para combater aquele vírus que está te causando essa gripe. Então, por que você vai dar mais um trabalho para ele com uma alimentação muito gordurosa, muito pesada, né? Com uma alimentação muito gordurosa, muito pesada, se você pode facilitar aí para o seu corpo, já que você vai diminuir a atividade física, você não precisa de tanta energia, então você vai comer menos, porque você está mais em repouso, porém, uma alimentação rica em vitamina C, uma alimentação rica em água, com frutas, sucos, verduras, legumes, caldos, para que o seu corpo se recupere dessa gripe. Mas o foco não é agora a glicemia. Aliás, nunca eu acredito que é a glicemia. Você nunca deve ficar focada na glicemia, gente. A glicemia você vai medir de 6 em 6 meses se você não é diabético. Mesmo que você esteja no pré-diabetes, você não vai ficar medindo a sua glicemia, tá, Regina? E aí, quando você coloca o foco nos seus hábitos, bom, vou cuidar do meu sono, vou descansar, vou poupar o meu corpo de esforço físico, porque ele precisa combater esse vírus. Eu vou dar alimentos variados, vou hidratar bem o meu corpo, né? E se preciso for tomar medicamentos com orientação médica para que o seu corpo se recupere da gripe. E aí você ainda vai olhar se essa gripe ela aconteceu por conta dos maus hábitos. Às vezes até hábitos de higiene, mas às vezes também estresse, preocupações, falta de sono, não está dormindo direito, não está descansando direito, não está dando tempo para o seu corpo se recuperar, às vezes de atividade física, de trabalho, porque daí o seu corpo fica vulnerável a gripes, resfriados. Esse deve ser o seu foco. Você nem deveria estar preocupada com a glicemia. Aí você completou aqui, ó. Já tem uns dias que está mais ou menos 120, o que fazer?
E às vezes esse 120, ele é até por conta da sua ansiedade. Pode ser por conta, não sei se você está tomando algum remédio ou não, mas você não tem que ficar medindo. A não ser que você seja diabética dependente de insulina, porque daí você tem que medir para ver quanto de insulina você tem que tomar de acordo com aquilo que você está comendo. Mas não é aqui que você vai aprender isso se você for diabético. Se você for diabético dependente de insulina, tem que procurar orientação especializada para isso. Tá? Aqui o nosso foco é prevenção do diabetes. É para reverter o pré-diabetes e ainda é para pessoas que querem continuar comendo o que gostam. Então, se você está aqui, fala para mim, Gi, não, mas eu não quero mais comer pão e macarrão porque eu tenho certeza que é um veneno. Então, não é aqui o seu lugar, tá? Não estou falando com você, tá, Regina? Nesse ponto. Mas, se você é dependente de insulina, aí você tem que medir para poder fazer a dosagem de insulina. Mas se não, não precisa. Você não tem que ficar medindo sua glicemia. Você tem que cuidar dessa gripe do jeito certo. A Regina, Gi, resistência insulínica, precisa cortar carboidratos por um período? Não. Ninguém precisa cortar carboidratos se não tem uma contraindicação com relação ao carboidrato. Por exemplo, alguma alergia. E aí não pode comer, né? Porque senão morre. Então tem um ataque aí alérgico e pode ter problemas. Mas se não, não tem por que cortar carboidrato. E nem por um período. Muito pelo contrário, você precisa aprender a comer o carboidrato do jeito certo, porque tem que ter carboidrato todos os dias na sua alimentação. O carboidrato é que vai te dar energia, o carboidrato que vai ajudar a regular o seu corpo. Você tem que ter todos os macronutrientes que o seu corpo precisa. Carboidrato é base de energia, a fonte de energia. Depois vem os outros macronutrientes, proteína, gordura, e aí também tem as fibras, que vão regular, que são reguladores, tá? E aí você tem também a hidratação, água, que tem que estar presente, mas independente de quem tem resistência insulínica ou não, não é para cortar carboidrato, tá? Nem por um período, Regina. Tem que comer carboidratos todos os dias, principalmente nas primeiras horas do dia. Café da manhã, almoço, e aí você vai diminuindo a quantidade de comida ao longo do seu dia. No jantar é quando a gente menos precisa de comida, e muitas vezes no meio do dia para frente é quando a gente come mais, né? Fica restringindo de manhã, fica fazendo dieta, tentando seguir a dieta nas primeiras horas do dia, e aí chega no meio da tarde, perde o controle, acaba exagerando e come mais no jantar. Às vezes não dá nem tempo de comer de manhã, né, na hora do almoço, e aí quando vê já está exagerando no jantar. Então esse é o problema, porque daí você engorda, não necessariamente você ganha peso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas perdem massa muscular, porque vão ficando mais sedentárias, porque tem um processo de envelhecimento que faz com que a gente perca massa muscular, ao mesmo tempo que a gente acaba exagerando mais no meio do dia e no jantar, à noite. Muita gente me fala, meu problema é o lanche da tarde, meu problema é o jantar, meu problema é a noite. E aí, como a gente tem uma diminuição natural do metabolismo por conta do envelhecimento, e junto com isso a gente tem um aumento de consumo de energia na parte da tarde e da noite, a gente ganha gordura corporal. Aumenta a nossa gordura corporal e a gente perde massa magra. E aí que a gente tem um grande... fugiu a palavra. E aí que a gente tem muitos casos de resistência à insulina, tá? Por conta desse excesso de gordura que a gente tem no nosso corpo. Esse é um dos fatores, tá? E um muito importante. Mas independente do que está causando a resistência insulínica, não precisa cortar carboidrato. A Sandra está falando, Gi, sou diabética, cuido muito da alimentação, mas minha glicemia está sempre 118, 130, 120, 126. No caso, Sandra, você é diabética tipo 1, diabética tipo 2, dependente de insulina ou não dependente de insulina? Porque a gente tem o diabético tipo 1, que depende de insulina. É o que a gente chama de insulino dependente. A gente tem o diabetes tipo 2. Algumas pessoas diabéticas tipo 2 não dependem de insulina. O pâncreas ainda funciona, toma remédio para ajudar esse trabalho de remoção do açúcar do sangue, mas não depende disso.
se tivesse um bom cuidado com os hábitos, que às vezes não é o que você acha que é, nem você falou, eu cuido muito da alimentação, mas será que você está cuidando do jeito certo, tá? Mas aí vem a pergunta, você depende de insulina ou não? Porque se você depende de insulina, o seu pâncreas está zerado, né, de trabalho, quase não trabalha mais, 1% de funcionamento do seu pâncreas, aí não é aqui comigo. O que você pode fazer aqui comigo é a mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Mas aí a gente não fala em reversão desse diabetes, porque você já é dependente de insulina. E aí você pode procurar o professor Roberto Douro, que ele fala para diabéticos dependentes de insulina, ok? E aí tem outros profissionais, dá uma olhadinha no perfil da Sociedade Brasileira de Diabetes para que você encontre profissionais para te orientar, tá bom? Se você for dependente de insulina. Não sei se você falou aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Você não toma insulina. Ok. Qual é o índice normal e adequado? Abaixo de 99. Então, Sandra, se você não toma insulina, é aqui comigo mesmo que você tem que ficar, tá bom? Você aprendeu a mudar os hábitos do jeito certo para que o seu corpo volte a funcionar e dentro do ciclo natural da glicemia normal e você não precise mais de remédio, porque eu acredito que isso seja bastante possível. Pode levar mais tempo se você toma remédio há muito tempo, mas não é para estar a 120 não, tem que estar menos de 99. Muitas pessoas pensam, eu já sou diabética, então se eu ficar no 110 tá bom. Não, gente, não tá bom. Tem que ficar abaixo de 99, mesmo quem já foi diagnosticado com diabetes. Já respondi, deixa eu ver. A Rosana. Minha janta ontem foi salada de grão de bico, arroz, feijão, franguinho, suco de morango. Tá certo? Vamos pensar nessa composição? Vamos fazer uma breve avaliação aqui do jantar da Rosana. Salada de grão de bico. Que cor que é essa salada? É meio amarelinha, né? Marronzinho. Tem fibra? Tem. Principalmente se você não tirou a casca do grão de bico. Muitos produtos industrializados, às vezes já vem mais limpinho, né? Então você pega o grão de bico, às vezes ele já vem descascado, não sei. Se tiver com casca, melhor, tá? Mas é amarelinho. Tem algumas vitaminas que alimentos verdes têm que não vai ter no grão de bico. Então vamos pensar em cores, ó. Grão de bico, amarelinho. Arroz, branco. Feijão, marrom. Frango, amarelinho. Branco, né? Amarelinho. Suco de morango, vermelho. Então a gente tem aqui, ó, grão de bico amarelo, com feijão que é marrom, frango que é amarelo, arroz que é branco e o morango que é vermelho. A gente tá com, vamos falar em 4 cores. Só que são 4 cores que elas não são muito contrastantes. E eu recomendo que você tenha 4 a 5 cores no prato, mas que ela tenha um pouco mais de contraste. Então, se você colocar aí pelo menos mais uma cor, um verde, por exemplo, que daí você vai ter o branco, o amarelo, o marrom, o vermelho e o verde. Esse jantar vai ficar ainda melhor. Agora, para eu falar se tá certo, é difícil, porque eu não sei a quantidade. E nem adianta você me colocar a quantidade aqui, Rosana, porque eu não sei o seu estilo de vida, eu não sei as atividades físicas que você faz, eu não sei também com relação ao seu peso, se você quer ganhar peso, se você quer perder peso, e também não vou ter condições de fazer essa análise aqui para você, tá? Então, o certo e errado é relativo. Existem alguns princípios que a gente precisa respeitar para a gente ter uma alimentação saudável. Então, o jantar, como eu falei anteriormente, o jantar ele precisa ser coerente com o seu estilo de vida. Então, se você depois do jantar, você vai descansar, você vai dormir, a quantidade de comida tem que ser menor. Então, eu não sei, de repente você está comendo muito no jantar, não tem como eu falar se está certo ou não. Agora, a combinação, se a gente pensar em termos de combinação, eu recomendo que você tenha mais uma cor aí contrastante no seu prato. Um verdinho, que tal? Gi, mas eu sempre tenho verdinho, mas nesse dia não tinha, tá tudo bem. E aí você vai preferir o grão de bico com casca, tá? Mas ok, tem as fibras do morango, o morango é um alimento vermelho, que ele tem bastante vitaminas, diferentes dos outros alimentos que estão aí nesse prato. Quanto mais colorido, melhor, tá? Parabéns. Olha só que interessante. Vamos voltar aqui no caso da Sandra. Faz 3 meses que descobri o diabetes. Então, Sandra, se faz só 3 meses que você descobriu o diabetes, eu imagino que você descobriu em exames de rotina. Tô certa?
Me conta. Se você descobriu o diabetes em exames de rotina, significa que você não tem nenhum sintoma de complicações de diabetes. Muito provavelmente, que é bem recente. Ou leves, complicações, coisas leves, né? Que você notou ali, de repente, um escurecimento nas axilas, no pescoço, ou o médico notou, ou você, de repente, está com uma circunferência do abdômen aumentada, enfim, coisas que são possíveis de reverter. Agora, como faz só 3 meses, e provavelmente você descobriu num exame de rotina, as chances de reversão elas são maiores, tá? Porque quando a gente já tem, quando a gente descobre o diabetes, aí porque tava 600, 500, né? Precisei ir para o hospital, já comecei a ter problemas renais, muita sede, muita fome, perda de peso, formigamento, falta de sensibilidade nos pés. Aí a gente já tem complicações que me mostram que o diabetes está muito avançado. Isso pode acontecer também. Aí é mais difícil a reversão, apesar de eu acreditar que ainda assim é possível, porque depende muito de bons hábitos quando a gente fala de diabetes tipo 2. Concluindo a pergunta, por que não baixa essa glicemia? Toma medicação também? É porque você não está cuidando dos hábitos do jeito certo. Por mais que você ache que você está fazendo a alimentação correta, pode não estar correta do jeito que você acha. Principalmente se você está tentando cortar alimentos, se você está tentando cortar carboidratos, se você está tentando cortar o açúcar, se você está tentando restringir os alimentos que você gosta. Se você não olha para outros hábitos que eu falei na semana passada, por exemplo, vai ser mais difícil você baixar a glicemia, mesmo tomando remédio. Quando você toma o remédio, como eu falei, o remédio ele vai meio que mascarar o problema. O remédio é como se ele fosse uma tinta que você passa em cima daquela parede que está com umidade. Disfarça, né? A umidade, ela some por um tempo, você não consegue ver. É igual na glicemia, você toma um remédio, a glicemia baixa, parece que tá tudo bem. Mas daí, de repente, volta a umidade da parede. E aí, de repente, sobe a sua glicemia. Você fala, ué, mas eu passei a tinta lá, anti-umidade? Eu tomei o remédio para glicemia? Como assim? Mas você não cuidou do vazamento da parede que tá causando a umidade. Você não cuidou dos hábitos que estão fazendo com que a glicemia suba. Vocês pegaram a analogia que eu fiz aqui? Deu para entender? Se a gente não cuidar da raiz do problema que está fazendo a glicemia subir, ela vai continuar subindo, ela vai aparecer cedo ou tarde. Mesma coisa da umidade na parede. Se eu não resolver o vazamento que está ali por trás daquela parede, a umidade vai aparecer cedo ou tarde. A Sandra está falando, sim, foi em exames de rotina, sentindo dormência nas mãos. Olha só, dormência nas mãos, não sei se é muito relacionado ao diabetes, não. Geralmente começa na periferia ali mais dos pés, que tem mais impacto. Agora, nas mãos, pode ser até outra coisa, não muito com relação ao diabetes, tá? É possível? É, mas raro. Principalmente se você acabou de descobrir quanto estava a sua glicemia quando você descobriu. Você foi lá no médico, fez o exame de rotina, tava quanto? Depois você me conta, Sandra, manda aqui pra mim. A Denise tá falando assim, Gi, eu deixei o mau hábito de dormir com bala na boca por causa de tosse alérgica. Creio que foi por... Me conta mais, Denise, eu não entendi. Você acha que foi por conta dessa bala que você dormia na boca que você teve a glicemia alterada, é isso? A Sueli tá perguntando, quando tem insulina de 3,8, está bom resultado? Depende. Parece bom sim, tá? Mas é muito variável de pessoa para pessoa o valor de insulina. Ela não me dá nenhum diagnóstico. Nem para mim, nem para o médico, né? O médico não vai te dar diagnóstico com base em insulina. Parece que tá bom. A insulina ela pode variar até 46, gente. Então, é vago essa informação, tá, Sueli? A gente tem que olhar para glicemia de jejum e hemoglobina glicada no máximo. Principalmente glicemia de jejum. Hemoglobina glicada isolada também não me mostra muita coisa. Ela pode me mostrar assim, tá 11, 12 a hemoglobina glicada, daí opa! Agora, se a hemoglobina glicada tá 5,8, 6 e a minha glicemia de jejum tá 78, não me diz muita coisa. Tá? A gente vai olhar para os hábitos, mas não dá diagnóstico. Tem que ter uma combinação de exames e ainda assim olhar também para os hábitos. Porque pode, olha só, a sua glicemia de jejum pode estar normal, a sua hemoglobina glicada pode estar normal e a sua insulina pode estar normal. Só que quando eu olho para os teus hábitos, para a tua composição corporal e isso está bagunçado,
A gente tem que mudar, porque senão você vai virar pré-diabética ou diabética mais pra frente. Aí eu falei isso na semana passada também. Se eu olho pros teus hábitos, aí você tá dormindo mal, você não come do jeito que seria bacana você comer, uma refeição colorida, uma refeição variada, com fibras, verduras, legumes, carboidrato, proteína, gordura, né, nas proporções adequadas. Se você não descansa, se você está sedentária, se você faz exercícios demais e não compensa isso da forma adequada, se você não se hidrata direito, se você não cuida do seu peso, se você, como eu falei da composição corporal, se você tem mais gordura no seu corpo do que deveria, se a sua proporção de gordura corporal ela é alta em relação à sua massa magra, você pode estar com tudo normal, glicemia normal, hemoglobina normal, insulina normal, cedo ou tarde você vai desenvolver diabetes, provavelmente, se você está nessas condições ruins que eu te falei de hábitos. Ah lá, a Sandra falou, olha, minha glicada estava em 11, mas e a glicemia de jejum? Agora 7,3, muito bom. Só que se você não mudar os hábitos, Sandra, se você não mudar os hábitos, não vai melhorar, não vai reverter. Você pode tomar o remédio que for, vai baixar por um tempo, depois vai voltar a subir, porque o corpo se adapta ao remédio, gente. Olha aí, a Sueli tá falando, ó. Glicada de 5,6, normal. Glicemia de 83, normal, tá? Insulina normal, o que você tem que olhar? Você vai falar, ah, não, tá tudo bem, preciso me preocupar com isso, não. Óbvio que vai ter que se preocupar. Não se preocupar, você vai ter que cuidar. Peraí, deixa eu ver como é que tá meu sono, como é que tá minha alimentação, como é que estão meus hábitos de atividade física. E não é simplesmente fazer exercício físico. Porque tem muita gente que, nossa, Gi, eu faço tanto exercício, eu faço exercício todos os dias, eu não consigo diminuir a minha glicemia, porque não é assim que funciona. A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. A minha glicemia de jejum em janeiro estava 85 e a glicada deu 5,9. O meu mau hábito de chupar bala. Você acha que o hábito de chupar bala fez com que a sua glicada subisse? Não sei. Pode ser? Pode, mas não acho que é só isso não. Tem mais coisa aí por trás, tá? Não é só isso não. Mesmo assim o médico passou glifage para eu tomar. Não dá para entender, gente. Olha só, a Sueli, ela tava com a glicada 5,6, glicemia de jejum 83 ou 85, por aí, né? Mais ou menos isso. Enfim, menor que 85. Insulina também normal, certo? Que não tem por que avaliar a insulina nesse caso. Hemoglobina glicada 5,6 e o médico passou glifage. Foi para você, né? A Sandra que estava com 11, certo? Não tô confundindo. Gente, por que o médico passa glifage para tomar? Por que, Sueli? Deixa eu confirmar aqui o que a Sueli falou. Gente, eu não vou ficar dando diagnóstico, não. Isso aí que vocês têm que pegar o diagnóstico com o médico, tá? Não vou dar diagnóstico, não adianta vocês... Ó, olha só, a Sueli diz que a glicada dela tá 5,6 e glicemia 83. Mas esses valores estavam antes de você tomar glifage? O médico deu glifage para você porque os valores estavam esses? Aí não faz sentido. Primeiro a gente vai trabalhar no MEV, que é a mudança de estilo de vida, por 6 meses. Não teve sucesso. MEV, mudança de estilo de vida, por mais 6 meses. Não remédio. Tentou por 6 meses, não conseguiu. Mais 6 meses, não conseguiu. Aí a gente vai avaliar o remédio, conversando. Tem que conversar com o paciente. O médico não deveria prescrever remédio depois de 4 meses de tentativa de mudança de estilo de vida. Ou acabou de pegar um resultado, tá alterado, mas não ainda o suficiente para ser diagnosticado como diabetes, já dá remédio. Não, gente, não tem porquê. Tá mais fácil fazer isso, eu entendo, né? Os médicos estão sem tempo, né? Coitadinhos. Os médicos estão sem tempo, estão cansados de trabalhar tanto. Aí é mais fácil dar uma receita, não é? Do que ficar ouvindo o seu paciente. Fico doida com isso, gente. Todas as noites durante a... pode ser, Denise. Ah lá, perda de massa magra. Sim, com certeza a perda de massa magra aumenta o risco de ter diabetes. A Ana Padilha tá falando assim, ó. Minha glicada está 5,1. Glicemia de jejum, 83. Absolutamente normal. Sou pré-diabética após Covid. Tomo metformina. Mas o médico prescreveu metformina por quê? Quanto estava a sua glicemia ou a sua hemoglobina glicada quando o médico prescreveu a metformina? Eu fico doida com isso. O médico pegou um exame, pós-Covid, pegou um exame, hemoglobina glicada 5,7,
dar metformina, gente? Não existe isso, não tem porquê isso. Primeiro o médico tem que perguntar, olha, você tá dormindo bem? Como é que tá a sua alimentação? Me conta um pouquinho. Você senta para comer? Você consegue comer devagar? Você consegue prestar atenção quando você tá saciada ou saciado? Que horas você almoça? Que horas você janta? Quanto de comida você põe no prato no seu jantar? O médico pergunta isso para você? Ele tem que fazer essas perguntas antes de prescrever remédio. Faz atividade física? O que é que você faz de atividade física? Quanto tempo por semana você faz atividade física? Quanto tempo por dia você faz atividade física? Como está o seu nível de estresse? De 0 a 10, me conta. O que é que você sente se você prestar atenção, o que você acha que te causa estresse? O que você acha que te causa ansiedade? Como é que tá a sua ansiedade de 0 a 10? Gente, o médico faz isso. Dá porque a gente trabalha, né? Às vezes ele tá com muito problema em casa, não quer ouvir você. Só que precisa. Não é prescrevendo remédio que resolve. Não é. Quem é minha aluna sabe quanto que a gente conversa sobre tudo isso. Quem é meu aluno sabe o quanto é importante a gente olhar para o sono, para como está fazendo atividade física, para os ajustes que você tem que fazer, o quanto é importante compensar a atividade física com descanso adequado, com exercícios adequados, o quanto é importante a gente fazer uma boa distribuição dos alimentos no prato, o quanto é importante a gente olhar para os intervalos entre as refeições. Tem que olhar para tudo isso. O médico não faz isso, ele acha mais fácil dar remédio. Deixa eu ver aqui. A Denise está falando. Peraí, Denise, deixa eu finalizar aqui com a Ana. Faço atividades físicas, às vezes sinto suador e vista escurecida. Pode ser hipoglicemia? Eu não sei, pode. Eu teria que olhar. Você está se alimentando bem, né, antes de fazer atividade física? Quanto tempo, que horas que foi a sua última refeição antes da atividade física? Você faz atividade física em jejum? Né? A gente tem que olhar para isso, tá? A Denise está falando, já estou ganhando massa magra e vou fazer exame no final do ano. Tenho certeza que vai dar normal. Isso é importante que a gente confiar, tá? E a massa magra é um fator essencial para a manutenção da glicemia normal. Parabéns, Denise. É isso, gente. Ninguém vai me mandar uma solicitação aqui, ninguém quer conversar comigo. Na sexta-feira vocês me mandam solicitação para conversar. A Luz está falando, pré-diabético pode comer um pedaço de bolo pela manhã? Gente, pré-diabético pode comer pedaço de bolo qualquer hora do dia. Pode comer de manhã, pode comer à tarde, tá? O único detalhe que você tem que tomar cuidado é a quantidade de bolo e combinar esse bolo com outros nutrientes que tenham fibras, gordura e proteína, tá? Então, de repente, um pedaço de bolo com algumas castanhas, com frutas secas ou com iogurte, um iogurte com fibras, uma fruta com casca, tá? Uma xícara de leite e mais algumas castanhas. Sempre combinar esse bolo, não comer esse bolo isolado. A Ana Padilha tá falando, toma metformina à noite, às vezes sinto suador, se escurece, mal-estar, pode ser hipoglicemia sim. Agora, pré-diabetes não tem que tomar metformina, na maioria das vezes. Ah lá, gente, glicada 4,9, glicemia, tem que ir tirando essa metformina, conversa com o seu médico. Tem que diminuir essa metformina, cuidar dos hábitos, para que você possa até zerar o remédio e manter a sua glicemia normal sem precisar da metformina, tá bom? Vou responder a última pergunta aqui, ó. Olha isso, Ana Padilha. Quando cheguei pós-Covid, glicada estava 6,1 e já iniciou metformina. Estava com ansiedade, então. Só que a metformina não resolve a ansiedade. E a ansiedade causa a hiperglicemia. Então, perceba que você está tratando o sintoma do problema. A metformina cuida da glicemia. Só que o que está causando a glicemia alta? Você não está cuidando. Ah, Gi, mas eu estou tomando remédio para ansiedade. Também não resolve o problema. O que está causando a ansiedade? A ansiedade é um sintoma. O que está causando a ansiedade? O que está causando aquele vazamento na parede que você não está cuidando? Ele vai aparecer de novo. Ele vai surgir, às vezes, pior. Na maioria das vezes, ele piora. Quem teve vazamento em casa sabe como que é. Passou um produtinho ali para tampar ali, daqui a pouco, quando você vê, tá a parede inteira tomada pelo vazamento, aí vai abrir a parede lá, tá jorrando água. Que o vazamento aumenta. É a mesma coisa com a glicemia, é a mesma coisa com a ansiedade, com estresse, com hipertensão. A gente não trata o sintoma. Não deveria tratar o sintoma. A gente trata o sintoma quando tá ruim, pra você não morrer.
mas depois a gente vai cuidar dos hábitos imediatamente depois para que a gente consiga reverter o quadro e não fique só tapando o sol com a peneira, tá bom, gente? Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Vou encerrar aqui a live, mas, gente, eu quero que vocês tomem coragem de vir aqui e participar ao vivo para receber esse atendimento gratuito. Gente, eu já ajudei tantas pessoas aqui. Quem for lá no meu canal do YouTube para ver os vídeos, eu tô postando lá as consultas com a Gi. E se você olhar no meu feed aqui, mais lá para baixo, tem os replays dos consultas com a Gi, dos programas. Pessoas que participaram ao vivo e que hoje voltam aqui para me falar: Gi, aquela conversa mudou minha vida. Vem, manda solicitação, participa ao vivo, gente, eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai valer a pena. Porque, olha, você fica me mandando as perguntinhas aqui, isso aqui, ó, é band-aid. Se você participar ao vivo aqui comigo para ter um atendimento gratuito, que eu não vou chamar agora porque já são quase 11 horas, vai dar meu horário aqui. Se você fica só mandando essas perguntinhas aqui, ó, eu não consigo aprofundar no seu caso. Se você participar ao vivo, eu consigo aprofundar no seu caso. Igual a Josi está perguntando, posso incluir fibras em todas as refeições? Se você participar ao vivo aqui comigo, eu vou a fundo com você. A gente vai investigar um pouquinho mais as refeições, porque eu vou responder aqui, ó. Posso incluir fibras em todas as refeições do dia? Pode. Mas e o resto? Eu não consigo avançar muito aqui nas perguntas, porque eu preciso saber mais informações, Josi. Então, na próxima quarta-feira, se programe. Eu vou procurar avisar com antecedência, é meio corrido mesmo. Vou procurar avisar com antecedência, mas se organize, se programe para você participar ao vivo, para que eu consiga conversar com você pessoalmente e fazer o que os médicos não fazem, que é aprofundar, que é entender o que é que está acontecendo realmente aí no seu dia a dia, nas suas refeições, para que você consiga fazer as mudanças. Porque eu só te falar, Josi, pode incluir fibras em todas as refeições, as fibras vão ajudar a manter a sua glicemia normal. Aí você inclui as fibras e aí daqui a um tempo você fala, Gi, minha glicemia continua alta, como já aconteceu. Mas é porque não é só isso, eu precisava conversar com você um pouquinho mais, Josi, para poder te ajudar, porque as informações, eu preciso de mais informações, tá bom? Então vocês prometem para mim? Prometo, Gi, prometo que eu vou criar coragem e vou participar ao vivo, igual a Anália fez, né, Anália? Tem que participar ao vivo, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê na sexta-feira, na aula ao vivo, no programa Pra Reverter, tá? Nas quartas-feiras, o consulta com a Gi gratuito. Pode ser aluno, pode não ser aluno, estou aqui para te ajudar. Um beijo grande, até mais. Tchau, tchau, gente.